Olá, amigos e amigas do canal. Talvez nunca tenha sido tão urgente buscar espiritualidade como nesse momento. Quero te fazer esse convite. Busque espiritualidade. Cuide da sua alma. Vivemos tempos bem complicados ultimamente. Nós vivemos correndo, reagindo, nós estamos absorvendo tanta coisa, medo, raiva, ódio, ressentimento, amargura, tanta coisa que está invadindo a nossa alma e nos consumindo por dentro, que é muito urgente mesmo que a gente busque investir um pouquinho na nossa espiritualidade. E depois que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior, vou deixar ele aqui em algum lugar, sobre o Salmo 37, hoje eu quero falar sobre o Salmo 5, o Salmo que nos faz um alerta e um convite. Qual é esse alerta, qual é esse convite? Antes do caos, ore, tire um tempo para orar, tire um tempo para investir na sua alma. Não importa se você é um evangélico praticante, se você é protestante, se você é católico, se você é espírita, se você nem tem fé. Ore, fale, orar é falar, fale porque a gente precisa colocar em ordem o caos de fora que está invadindo a nossa alma. Vamos analisar esse Salmo 5 um pouquinho e falar um pouquinho sobre este banquete que ele nos convida. O Salmo 5 ele começa fazendo algumas considerações e no versículo 3 diz assim: de manhã ouves a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e ficarei vigiando. O Salmo 5 fala que de manhã nós devemos apresentar a nossa oração e aguardar uma resposta. É muito interessante que a gente, de manhã, muitas vezes, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. De manhã, a primeira coisa que a gente às vezes faz é olhar uma notícia, é olhar um podcast, alguma coisa assim, ao invés de nós procurarmos paz interior, ao invés de nós procurarmos desacelerar, começar o dia com menos caos. É muito importante isso. A primeira voz que às vezes vem para a gente de manhã, às vezes não é de paz, é ansiedade, é uma notícia violenta, é um crime que aconteceu, é o ódio político, é uma pressão para reagir a tudo e a todos. E o Salmo 5, ele soa como algo revolucionário. Antes do barulho, oração. Antes de o medo dominar o seu coração, faça silêncio. Fale com Deus. Se coloque diante de Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus. Se coloque diante de você, então. Aquieta a sua alma um pouquinho. Fala consigo mesmo. Ouça a voz da sua angústia ao invés de alimentar a sua angústia. Isso é muito importante. Talvez o problema de muitas pessoas não seja falta de informação, mas excesso de ruído. Então, antes desse caos se instaurar, o Salmo ele faz esse apelo. Ele nos confronta. O Salmo diz também que Deus irá agir contra a maldade. Nós vivemos num tempo em que políticos, por exemplo, no mundo, um exemplo é o Trump, eles não têm a vergonha de tramar, desejar e ameaçar pessoas com devastação, com destruição. Há bem pouco tempo, o Trump disse que se o Irã não concordasse com as demandas que ele estava apresentando, uma civilização inteira seria dizimada do dia para a noite. Então a gente às vezes acorda com essas notícias e a nossa alma fica pesada. O Salmo 5, ele quebra a ideia de uma religiosidade fria. Ele diz: eu vou apresentar minha oração e vou vigiar, vou aguardar. O Salmo ele toca exatamente num ponto muito importante, quando ele vai
dizendo o que o salmista está vigiando. Ele está falando sobre as pessoas que oprimem. Ele está falando sobre as pessoas que desejam o mal. Vamos ler só mais um pedacinho do Salmo para você entender esse contexto. Porque ele diz assim, olha, versículo 4, após ele dizer que vai apresentar a oração. Tu és um Deus que não tem prazer na iniquidade. Contigo não habita o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Às vezes a gente lê coisas assim nos salmos e pensa, por que não acontece? Eu mesmo muitas vezes já me peguei pensando nisso, por que não acontece? Porque existe uma lógica da intervenção de Deus nos fatos e na história. O importante é que nós precisamos aquietar o nosso coração pela manhã, apresentar a nossa oração e vigiar. Vigiar fala da ideia de você ficar atento aos acontecimentos e perceber Deus agindo. Isso é muito importante. A oração pela manhã é um exame da alma. Não é apenas você dizer assim, Deus me proteja. Mas é muito mais do que isso. Quando o salmista fala sobre essas coisas, sobre a maldade, a iniquidade, sobre os que praticam o mal, os fraudulentos, os corruptos, a nossa oração deve ser muito mais uma oração que diz o seguinte: Deus, não me permita me tornar parecido com aquilo que me fere. Essa é a mensagem do Salmo 5. A mensagem, então, do Salmo 5. Antes do caos se instaurar, antes da dor te machucar mais ainda, ore e diga, Senhor, não permita que eu me torne igual àquilo que está me machucando. Se no Salmo 37 se você entendeu que o seu caminho precisa ter Deus com você, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. O Salmo 5 diz, ore antes de sentir pressa, ore antes de se infiltrar nas redes sociais, ore antes de sentir raiva, porque talvez o maior milagre espiritual dos nossos dias não seja Deus mudar. Eu às vezes peço isso, Deus muda essa situação, esse mundo louco. Mas talvez o maior milagre seja Deus tocar na sua alma e impedir que o seu coração, que o meu coração endureça completamente. Essa é a mensagem que eu queria deixar, esse é o banquete que eu queria deixar para você sobre o Salmo 5. Antes do caos, antes da dor, antes da loucura que tem invadido este mundo, ore e espere, ore e vigie, ore e confie que Deus está cuidando de você. Essa é a mensagem, esse é o chamado. E aí, o peso diminui. Então, se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém, chama para o canal, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo qual o salmo que você gostaria que eu refletisse. Eu estou falando dos salmos que eu tenho predileção, mas quais você gostaria de ver, receber um comentário aqui no canal, receber uma reflexão? E me responda com sinceridade aí nos comentários. Qual é o pensamento que invade o seu coração e a sua alma logo de manhã, logo pela manhã? O que é que você pensa? É importante você refletir sobre isso.